Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia Sem Enrolação. Reta final das eleições, vocês estão me enchendo a paciência. Charles, se o Lula ganhar, o que eu invisto? Se o Bolsonaro ganhar, o que eu invisto? Se o Ciro ganhar, o que eu invisto? Se o Vasco subir pra Série A, o que eu invisto? Calma, porra. Eu falarei nesse vídeo sobre o Nine, sobre o Lula. Então, este vídeo é focado em caso de vitória do Lula. Ah, Charles, mas eu acho que o Biruliro vai ganhar. Cara, eu farei um novo vídeo pro Bolsonaro. Então, esse vídeo é onde investir, segundo especialistas, em caso de vitória do Lula, e depois eu farei um sobre o Bolsonaro. Ah, mas eu não acho que o Lula vai ganhar, eu não gosto do Lula, eu gosto do Ciro, eu gosto da Marina. Cara, é o seguinte, se o Lula ganhar ou se o Bolsonaro ganhar, a gente vai continuar aqui no Brasil e nosso dinheiro investido. Então, esquece quem você gosta. E esse vídeo é focado só em investimentos. Tá comigo aqui, então? Você entendeu? Já botei até a cor vermelha aqui, tá? Esse vídeo é sobre investimento. Então eu vou falar sobre ativos que podem se valorizar no caso da vitória do Lula, segundo especialistas. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, me diga aqui nos comentários, pode ser criativo, pode falar o que você quiser, qual ativo, na sua opinião, vai se valorizar se o Lula ganhar? Pode falar qualquer ativo, um ativo, não é uma lista de padaria, não. Me diga aqui nos comentários um ativo que você acha de investimento, qualquer ativo que vai se valorizar se o Lula ganhar as eleições. Para quem participar domingo, eu vou sortear esse, que é o melhor livro de todos os segredos da mente milionária. Mais uma tabelinha da Copa, que é Copa, porra, tabelinha com todos os jogos para você se programar direitinho. Então, para participar, é só deixar nos comentários o que vai se valorizar se o Lula ganhar no Brasil. Então, Lula presidente, como ficam os meus investimentos? É isso aqui que eu quero conversar com você, os meus, os seus, o de todo mundo, né? Quer dizer, o que pode se valorizar? Qual será o caminho? Como é que a gente pode ter uma noção do que vai acontecer? Bom, as pesquisas indicam uma vitória do Lula, mas muita gente não acredita em pesquisa, e tem pesquisa dando Lula, pesquisa dando Bolsonaro. É difícil a gente falar, tá? Vamos começar pela questão do governo do Lula. Como foi o primeiro governo dele? E aqui, eu me lembro, eu já tinha uma certa idade, não é que nem a gente falar assim, ah, vamos falar do governo Vargas, vamos falar da independência do Brasil, vamos... Porra, aí a gente estuda. O governo Lula, eu já tinha consciência, eu já era economista, já entendia o que estava acontecendo no Brasil. Então, 2003 a 2011, um crescimento econômico muito forte, já vou explicar o que aconteceu, criação, né, geração de empregos e uma corrupção desenfreada, tá? A corrupção não começou com Lula, tem que explicar direitinho, já vinha de antes. Tanto que o Paulo Francis, vocês vão lembrar, que participava do Manhattan Connection, ele falou sobre a Petrobras num programa da corrupção, foi processado, morreu por causa disso, provavelmente, né? Teve um problema de saúde. Então, já existia corrupção, mas ali no governo Lula é como se ela tivesse sido um aditivo, era um negócio de louco. Quem tem mais idade, como eu, 40, 35, vai lembrar que toda semana era um ministro caindo, corrupção, mas o crescimento econômico foi muito forte. Por quê? Porque nós pegamos uma maré muito boa. A economia chinesa estava disparando. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, em 2007, a China cresceu 14%, 2006, 12%, 2005, 11%. E o Brasil vendendo commodities, o mundo inteiro crescendo. Então, o mundo cresceu muito no início. E o Brasil aproveitou. O Lula também pegou a economia muito redondinha do Fernando Henrique. Depois do Plano Real, a inflação estava muito alta, tá? Ali até o Plano Real. A inflação caiu, a coisa se organizou, algumas contas públicas também se organizaram, tinha uma confusão de banco público. No Rio de Janeiro tinha um Banerj, aqui tinha um Banespa, em São Paulo, os bancos podiam se endividar. Era uma loucura, tá? O Brasil, antes do Plano Real, era uma loucura. Aquilo ali organizou. O Lula pegou a casa arrumada e aproveitou muito bem no primeiro governo dele. Isso eu tô falando economicamente, tá? A corrupção já expliquei que destruiu o país. Economicamente, o primeiro governo, ele tentou organizar. No segundo, ele fez cagada, fez merda.
muito grande, tá? Aumento da despesa com funcionalismo, inflação, tudo isso que começou ali já no segundo governo dele a pipocar. Então, a gente tem que olhar para trás e ver o seguinte, porra, o que ele fez lá atrás? Bom, ele aproveitou o crescimento, jogou muito dinheiro na economia, mas a corrupção estragou muito o governo. Porque se a gente parar para pensar que durante a Copa e a Olimpíada, se não tivessem roubado tanto dinheiro e tivessem construído trem-bala, mais portos, mais aeroportos, mais estrutura nas cidades, cara, o país estaria melhor. Então, alguns eventos que aconteceram poderiam ter levado o Brasil para outra direção de crescimento. Então, esse foi o passado, tá? Agora vamos olhar para o futuro. Olhando aqui o Lula de 2022, 2023 com Alckmin vice. Muita gente tem falado sobre o Meirelles, tá? Até o Meirelles já deu apoio pro Lula, só que ele disse que só vai definir o ministro da Economia depois do segundo turno. Então, o que a gente tem? Meirelles está lá na equipe, provavelmente vai estar no governo. Alckmin também. Só que nenhum dos dois quer ser o ministro da Economia, pelo que corre no mercado. Então, quem será o ministro? Não sabemos. Acho isso péssimo, tá? Porque aí você tem que dar uma carta em branco pro Lula. Toma aqui, meu filho, faz o que você quiser. Fica difícil saber. Vocês lembram como o Bolsonaro falava na última eleição? Olha, eu não entendo nada de economia. Fala lá com o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes. Eu acho melhor. É melhor você falar que não entende. Por exemplo, qual o grande problema da Dilma, na minha opinião? Tá? Falando de economia, né? Ela entende muito pouco sobre vários setores e queria administrar. Então, é melhor quando você tem consciência do seguinte, olha, eu sou um merda nesse assunto, deixa eu pegar alguém. Vamos imaginar que eu me torne presidente daqui a umas 2 eleições, tá? O que eu entendo de medicina, de saúde? Porra nenhuma. Então tem que pegar um baita médico e colocar no lugar. Faz sentido para vocês? Então, na minha opinião, como economista, especificamente não ter um nome, não saber como o cara pensa, atrapalha. E aí eu também penso, isso é proposital, não é proposital? Pô, tem uns caras aí que se forem ministro da Economia vai cagar tudo. Imagina se o Haddad não ganha como governador e vira ministro da Economia. Vai ser uma loucura, o cara é péssimo, entendeu? Então, eu acho ruim isso. Seria melhor se o Lula dissesse, olha, vai ser o fulano ou o Beltrano. O próprio Meirelles, ó, vai ser o Meirelles. Legal, já sei como ele pensa, eu entenderia. Mas tem algumas coisas que a gente já sabe. Por exemplo, taxação de dividendos. Acho muito difícil não sair a taxação de dividendos, tá? Então, nós teremos uma maior taxação sobre os ricos, quem ganha um pouco mais, e impostos sobre o lucro e dividendos com certeza vão subir. Pode ser que tenha algum aumento acima da inflação para o salário mínimo. Guardem isso que eu estou falando, guarda isso, tá? Aumento do salário mínimo acima da inflação, guarda isso, tá? Só que você também já entende um pouco de economia, que me acompanha e sabe o seguinte, num primeiro momento entra muito dinheiro na economia, quando você aumenta o salário mínimo acima da inflação. No longo prazo, a inflação acaba disparando, mas ele deve dar um aumento do salário mínimo acima da inflação. E baseado em tudo isso, eu consegui aqui uma matéria para vocês com 12 ações para investir se o Lula vencer, segundo especialistas, já que eu não posso recomendar nada. Então vamos falar aqui um pouquinho dessas ações e tem muito a ver com o que eu penso, tá? Então, eu não peguei uma matéria e acho que é viagem. Não, tem 12 ações aqui interessantes em caso da vitória do Lula e com racional. Gosto muito disso. Cara, ó, início, meio e fim. É por causa disso, disso e daquilo. Então, vamos lá. Primeira dessas empresas, Açaí, que é um atacarejo. Bom, deve ter na cidade de vocês algum tipo de atacarejo, mesmo que não seja o açaí, né? Ele está deslanchando aí as conversões dos antigos extras que saíram de dentro do Pão de Açúcar. Vocês lembram de tudo isso? É uma ação que a ideia não é pagar dividendo, é mais crescimento. Então, você já sabe, é um modelo atacarejo. Eu adoro fazer compra em atacarejo, porque você compra 3, 4 unidades, você ganha um descontinho, tem muita promoção, é aquelas paredonas, né, de prateleira, né, aquele supermercadinho tradicional. Então, a primeira empresa que pode se beneficiar é o açaí. Por quê? Eu acabei de falar para vocês. Aumento
do salário mínimo, mais dinheiro na economia, que foi o que o Lula fez, principalmente no segundo governo, depois quebrou o país, tá? Mas num primeiro momento, entra muito dinheiro na economia. Ah, Charles, então você quer dizer que pode entrar muito dinheiro depois quebrar o país? É, pode entrar e quebrar o país. Aí a gente vai ficar 4 anos, 3, 4 anos ganhando dinheiro com essas empresas, depois o país quebra. Próxima empresa, Grupo Mateus, mesmo esquema, acaba atuando também num certo tipo de consumo, não é uma ação para pagar dividendos, e a XP até elevou o preço-alvo. Já tem algumas empresas, analistas, elevando o preço-alvo dessas empresas por causa do Auxílio Brasil, por causa do desemprego que está caindo. Recentemente eu falei num vídeo aqui que o Brasil atingiu o recorde de 100 milhões de trabalhadores. Quer dizer, mais renda, maior o consumo. O primeiro lugar que ganha nessas horas é o supermercado, é o atacarejo, é o atacadão, é o mercadinho do seu Zé. O cara arrumou um emprego, ele vai comprar uma comidinha, tá? E o Carrefour também, dentro dessa linha desses mercados. Aqui já é um supermercado mais tradicional, pelo menos no Rio de Janeiro, quando eu lembro do Carrefour, era meio caro, mas está aqui o Carrefour, pagando um yield de 3,40. A ideia não é também pagamento de dividendo em nenhuma dessas empresas aqui, só na última, mas está aqui. Então, nós falamos primeiro sobre 3 empresas desse modelo, né, de atacarejo ou supermercado. Próxima empresa, Camil. Aqui a gente já está indo para alimentos de forma propriamente dita, né? São diversas marcas de alimento, paga alguma coisinha, ou dividendo, ou juros sobre capital próprio, mas também não é a ideia é crescimento, é uma ação barata, né? Daquelas de valor, R$10, quer dizer, muito acessível, está aqui, ó, pagando 25 milhões em juros sobre capital próprio, e recentemente ela fez a aquisição da Mabel, daquelas rosquinhas Mabel. Quem gosta de uma rosquinha aí pode comprar aqui a Camil. E também da marca Toddy para biscoitos, do licenciamento. Porra, Toddy é bacana, né? Apesar de que não dilui ali no leite, né? Você comparar o Toddy e o Nescau você joga, mistura, dilui. O Toddy nunca diluía. Mas é um negócio gostoso. Então você vê, uma marca de alimento. Por quê? Mais dinheiro na economia, mais auxílios que o Lula deve soltar, a galera vai direto para a parte de alimentos. Próxima empresa, M. Dias Branco, mesmo conceito da Camil, né? Quer dizer, uma série de marcas aí, paga também um yieldzinho pequenininho, mas a ideia é crescimento. E o Santander recentemente elevou a recomendação da empresa. Quem quiser falar mais sobre ações, eu tenho um Telegram gratuito que fica aberto durante o dia para bate-papo lá, não é nenhuma recomendação. Então, primeiro falando sobre algumas empresas de atacarejo e supermercado, depois alimento propriamente dito. Então, você foi no supermercado, você vai comprar alimento, mas você compra um Mé também, um Goró. E falando em Goró, a gente já pensa em Ambev, é uma empresa que sim paga um dividendozinho pequeno ali, mas paga também uma ação de um valor barato, R$15, né? Quer dizer, você pode comprar uma açãozinha, no final eu vou mostrar o valor. Ela tem ali aquele Zé Delivery que entrega, tá vindo Copa do Mundo, apesar do CAD limitar a exclusividade, Ambev vai fazer muitas ações aí, de repente a galera não tá se ligando nisso. E ela paga um dividendo médio de R$3,50 Ambev, uma ação bacana. Também na área de moradias, o Lula deve aumentar, retomar aquele Minha Casa Minha Vida, um pacote de obras, tudo isso. E aí a gente já pensa em construtoras. Que tipo de construtoras? Uma Helbor? Não, porra! Helbor faz apartamento de 3 milhões. Construtoras do Minha Casa Minha Vida, verde e amarela, não sei o quê. Construtoras de um imóvel mais barato ali, 200, 300, 400 mil, como a MRV. Então a MRV é uma das empresas que está aqui na lista, paga um yieldzinho. Eu tenho pé muito atrás com construção, é um segmento muito cíclico, tem que tomar cuidado. Outra empresa aqui do segmento de construção, mais dessa baixa renda a média renda, é a Direcional, paga um yieldzinho também do setor de construção. E a terceira empresa dessa área, que pode se beneficiar com Minha Casa Minha Vida e tudo mais, é a Tenda, não é pagadora de dividendos e tem uma ação de R$7, que é super acessível para muita gente. Então, varejo, alimento, bebida, construção
E qual outro segmento óbvio que pode se beneficiar? Ensino. Vocês lembram do ProUni, do FIES? Teve muito rolo ali, né? Mas o Lula já falou que vai retomar isso. Então, já tivemos algumas empresas com o valor disparando essa semana por causa disso, como a Cogna, tá? Então, as empresas aqui listadas pelos especialistas foram a Ser Educacional, que é um conglomerado de empresas, uma ação também com ticket pequeno, menos de R$7, paga um yield muito pequenininho, mas é um conglomerado de universidades e instituições de ensino. A Cogna, que é super conhecida, muita gente conhece, infelizmente, porque perdeu dinheiro, também tem um guarda-chuva de ensino, é uma ação que hoje está custando R$3, já custou muito mais. Aliás, olhando aqui no gráfico do pico, até agora ela já caiu 85%, então sim, pode ser uma certa oportunidade. E o bacana é que assim, independentemente se vai ser o Lula que vai ganhar, se vai ser o Bolsonaro, fazendo esse tipo de vídeo aqui, estudando o que eu estudo, porra, você abre o horizonte, você expande o horizonte. Olha quanta coisa óbvia que a gente está falando, né? Quer dizer, pô, Lula ganhar, Auxílio Brasil, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, quais empresas vão receber dinheiro, elas vão se valorizar. Esquece o que a gente pensa dos dois candidatos. A gente está falando aqui de economia. Você não precisa investir em nada disso, não é uma recomendação, nem eu preciso investir, mas eu gosto muito de discutir esse tipo de coisa. E também tem uma questão de proteção, né, caso dê algum problema. E aí nós temos a Vale, que pode beneficiar do dólar, commodity, ciclo de commodity, paga dividendo pra caralho, e é uma ação que todo mundo aqui conhece. Se você tá com medo, né, de uma vitória do Lula, você pode investir no exterior, investir na renda fixa especificamente, nós estamos com excelentes taxas no Tesouro para recuperar, ganhar a inflação no mínimo repo, ganhar mais alguma coisinha, ou o Tesouro Selic se quiser ficar parado. Mas falando das ações, nos últimos 5 anos, temos de tudo aqui, desde ações que subiram 200%, até ações como a Cogna, que acabaram caindo 85%, que nem eu mostrei para vocês. Então, falei aqui sobre os cases óbvios e vou mostrar quanto custaria se você quisesse montar a carteira Nine, a carteira do Lula. Então, olhando aqui, caso você quisesse comprar uma ação de cada empresa dessas daqui, daquelas 12 que a gente falou, custaria um pouquinho mais de R$200. Essa é a beleza de se investir hoje em dia. Você pode pegar o teu celular, montar uma carteirinha com muito pouco dinheiro. Então, a ideia nesse vídeo foi fazer um racional do que poderia ser a vitória do Lula. Ele me atrapalhou no vídeo, porque ele não indica o ministro da Economia para eu saber os planos, mas a gente já consegue identificar um pouco, né? Muita taxação de dividendos, ricos, aumento de impostos, dinheiro na economia, aumento real ou acima da inflação do salário mínimo, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, alguns outros tipos de auxílio, alguma coisa assim. Então, esses segmentos, obviamente, vão se beneficiar. No próximo vídeo, eu vou falar tudo isso, só que em caso de vitória do Bolsonaro. E antes de você ir embora, se inscreva aqui no canal e me diga nos comentários. Em caso de vitória do Lula, o que pode se valorizar? E para quem participar domingo que vem, eu vou sortear esse, que é o melhor livro de todos, Segredos da Mente Milionária. Mais uma tabelinha exclusiva da Copa. É Copa, porra, esquece Série A, Série B. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.